Amém. Graça e paz, irmãos. Eu estava conversando com a esposa e aí a gente estava combinando como é que ia ser, né? Se ela falava um pouco, eu falava um pouco. Aí a gente disse, deve ser uns 40 minutos. Então tu fica 20 minutos, tu fala mal dos homens e eu 20 minutos falo mal das mulheres, né? Brincadeira. Aí a gente ela vai dar uma introdução, vai falar aí o início aí e depois eu complemento. Graça e paz. Boa noite a todos. Eu queria dizer para vocês, endossar a palavra das irmãs, né? Que é um privilégio para vocês estarem aqui nesse momento, né? Agradecendo ao Senhor pelo casamento de vocês. E saiba que vocês não estão aqui por acaso. Deus trouxe cada casal aqui, porque Deus tem uma bênção especial para cada um de vocês. Ele sabe onde o seu casamento está precisando da mão dele. E com certeza o agir de Deus será grande na vida de cada um aqui. Eu vou me apresentar. Eu sou a Silvana do Samuel. E eu sou o Samuel da Silvana. A gente tem um videozinho aí da família da gente, dos netinhos. Não sei se está no ponto aí. Eita, perdão, desculpa, gente, pode sentar. Enquanto eles não passam, nós somos casados há 30 anos, né? E há 32 anos que Jesus me deu Samuel. 32 anos que ele faz de mim, a cada dia, uma mulher melhor. Essa é a nossa família, para vocês conhecerem um pouquinho. Pode saltar. A primeira filha, a segunda, o genro, outro genro. Isso, são 5 netinhos, 2 filhas e 5 netinhos. De repente, 5. Antes da pandemia não tinha nenhum, pós-pandemia, 5. É bênção de Deus, né? Samuel vai falar um pouco, um capítulo do livro dele, que são os sentidos, né? Os 5 sentidos no casamento. Eu queria saber dos homens, não precisa responder, tá? Se vocês têm honrado as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Que essa pergunta seja para a meditação. Né? E o que foi que Cristo fez pela igreja? O que é que ele faz pela igreja dele? Você tem feito pela sua esposa? Cristo se entregou pela igreja. E ele pede que os maridos assim sejam todos os dias pelas suas esposas. E vocês, mulheres, vocês têm sido ajudadoras fiéis aos seus maridos? Têm incentivado a eles a amar vocês como Cristo amou a igreja? Isso é uma troca. É necessário que venha dos dois lados. É importante. Eu lembro que no curso de casais que nós ministramos, o Casados para Sempre, uma moça chegou para mim e falou: é muito fácil para você amar, é muito fácil para você ser submissa, quando você tem um marido tão bom. Vá ter um marido igual ao meu. E aí eu fiquei sem palavras naquele momento, né? E aí depois Samuel conversou com ele e ele disse: realmente, Samuel, eu preciso mudar para ter da minha esposa o carinho que você tem da sua. Então, assim, é como a gente falou, né? Tem que ser uma troca diária, todos os dias. Eu vou passar a palavra para o pastor Samuel, né, que o pregador é ele. Eu estou só me apresentando, mas eu queria dizer que nós já agradecemos a Deus por estarmos aqui, conhecendo um pouco da família dele. E eu tenho certeza que Deus também tem palavra para as nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, 22. Amém.
Em Mateus 6:22 fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando a gente fala dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, a gente que é da área de saúde, né? Eu sou fisioterapeuta também, e a gente estuda muito anatomia, e a gente fica maravilhado com a obra de Deus, né? Como Deus fez o corpo humano. E no casamento a gente usa muito os sentidos. Só que às vezes a gente usa para o bem e às vezes usa para o mal. Então eu vou trazer uma reflexão para que a gente medite um pouco em como a gente está usando os nossos sentidos. Se é para glorificar a Deus no nosso casamento ou não. Existem várias formas de comunicação entre o casal. Tem casal que se comunica só pelo olhar. Aquele nível de intimidade é tão grande que só em olhar a outra pessoa já sabe o que é que a outra está querendo dizer. E é interessante que, com o passar do tempo, tem casais que realmente adquirem essa capacidade de conhecer bem o outro, né? E aí, para melhorar essa comunicação, um dos grandes desafios é ouvir melhor o seu cônjuge. E aí já vem outro sentido, né? Audição. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é quando você está falando e o outro está né? Os homens fazem muito isso, né? E agora com essa criação dessa bênção que é o celular, está lá no celular, a mulher falando e vice-versa, né? E não está escutando. Escutar é diferente de ouvir, né? Escutar, você está realmente dando atenção àquela pessoa. Primeira dica para os casais de hoje: não ouça, escute o seu cônjuge. Olhe fixo no olho dele. Preste atenção no que ele está falando. É muito chato a pessoa estar falando e o outro virando, se distraindo, não é? E aí, como eu também sou bombeiro, dou muito treinamento de primeiros socorros, de incêndio, a gente faz muita prática. É teoria e prática alinhada. Agora a gente vai praticar. Olhe no olho do seu cônjuge, não desvie o olhar. Olhe para ele, para treinar essa atenção quando você for escutar. Olhe no olho. Deixa eu olhar para mim aqui. Pronto. É dessa forma. Tá bom, já pode virar para cá. É dessa forma que a gente tem que escutar o nosso parceiro. Não desvie o olhar. Não faça aquela cara de desinteressado. Pelo menos se você não estiver interessado, finja que está interessado. Mas olhe. E aí, outra coisa que atrapalha bastante no casamento é quando você não tem paciência de escutar. Às vezes a esposa ela não quer nem tratar aquele assunto, ela quer apenas ser ouvida, ela quer que você escute, seja qual for o assunto. Então dê esse tempo aí de ouvir. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Mas aí, se você quer que seu amor seja paciente com você, você tem que ser paciente com ele também. Então, a gente tem que praticar aquela paciência. Eu vi uma certa vez um pregador falando que ele tinha 10 anos de monastério. Em 10 anos de monastério, ele disse que não aprendeu tanto quanto um ano de casado. Porque um ano de casado, você pratica a paciência, pratica o amor, o perdão. E aí ele disse que foi tão enriquecedor para ele um ano, mais do que 10 anos de monastério enclausurado. E aí é realmente uma prática, né? Realmente um exercício de ser cristão, o casamento. É um desafio. E aí os nossos sentidos... quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente aumenta a intimidade com Deus, a gente se achega mais a Deus, a gente consegue se achegar mais ao nosso cônjuge. E aí, essa percepção a gente tem vivenciado, tem vivido cada vez mais em nossas vidas.
eu e a Silvana, a gente passou um tempo sem ministrar para casais, veio pandemia, a gente ficou um pouco sem ministrar, e mais de 20 anos ministrando, e a gente sentiu essa falta, a gente sentiu que quando a gente se afasta de Deus, a gente também afasta o relacionamento com o nosso amada, nosso amado. Então, é muito importante esse cordão de 3 dobras. Existe uma frase bem conhecida que diz assim: você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça um ninho. Sabendo que não estamos falando sobre passarinho, essa frase se aplicaria a vários sentidos. Um deles é a visão. Não permita que o que entra pelos olhos seja alimentado, cresça e tome proporções incontroláveis. Mas também pelos ouvidos, pelo toque, pelo olfato, pelo paladar. E aí, quando você fala de visão, fala de não deixar que o passarinho faça um ninho, a gente lembra logo de quem? De Davi, né? Davi na janela, vendo lá aquela jovem tomar banho, e ele se deixou se contagiar pelos sentidos, né? Pela visão. E aí é algo que a gente fala muito, né? Em relacionamento conjugal, né? Adultério. E aí a gente fala da visão, que a gente tem que ter cuidado. Mas aí não é só pelos olhos que o pecado entra. O pecado pode destruir o casamento de várias maneiras. A Bíblia fala: os olhos são lâmpada para o corpo, em Mateus 6:22. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Então, devemos estar com nossos olhos fixos no alvo da nossa fé, que é Jesus. A gente não fala só sobre adultério. Se fosse falar só sobre adultério, falaria Mateus 5:28, que diz: aquele que olhar para uma mulher com má intenção já cometeu adultério. Então, a gente deve vigiar sempre onde estamos pondo os nossos olhos. Existem algumas pessoas que conjecturam, né? Que dizem: mas a Batseba estava de propósito naquele local, naquela hora. Ninguém sabe, né? Mas isso não justifica. Mas é natural do homem querer justificar, né? O homem, quando Deus perguntou a ele no Éden, ele quis dar desculpa. Eva quis dar desculpa, quis se esconder. E aí é outro erro no casamento: se esconder. Se você tiver um problema para resolver com a esposa, não faça feito Adão e Eva lá no jardim, se esconder, não querer conversar, não querer debater. Os BOs têm que ser resolvidos. A DR, né, não pode ser deixada para depois, ser adiada. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Tem que resolver aquele probleminha, porque senão junta com outro probleminha, mais um probleminha, e vira o quê? Um problemão. Aí depois vai vir para o pastor desatar o nó, dar aperreio a ele para resolver. Então, vamos resolver pouco a pouco. Escutar o parceiro. E a história de Davi todo mundo conhece, né? Quando o profeta Natan contou a historinha, né? Havia um homem muito rico, que tinha várias ovelhinhas, e aí, um pobrezinho só tinha um, ele foi lá e pegou a ovelhinha, da única que ele tinha. E aí ele disse: esse homem merece morrer, isso é um absurdo. E era ele mesmo, né? Quantas vezes no nosso casamento, alguém vem conversar com a gente e contar uma história, né? Que está passando por problemas. E às vezes a gente nem se toca que a gente está com o mesmo problema. Aí faz igual a Davi, né? Rapaz, é um absurdo isso. Aí depois para e pensa: eita, eu faço a mesma coisa. Certa vez a minha esposa tinha algo que ela não gostava que eu fazia, mas para mim, era uma besteira, era algo irrelevante. Então, ela ficava muito mal, mas para mim, eu achava que não era nada, era besteira. E aí veio outro casal e falou a mesma coisa. Como a gente aconselha muito casais, veio um segundo casal e falou a mesma coisa. E aí foi que a ficha caiu. Eu disse: caramba, então se tantas pessoas, tantas mulheres sofrem com isso, então realmente não é besteira. Para mim pode ser besteira, para ela pode não ser. E vice-versa. E aí, esse ninho que a gente alimenta ali na cabeça, pode ser causado também por ele ter entrado
por outro sentido. Ele pode ter entrado pelo tato, ele pode ter entrado pela audição. Então, é importante também, quando a gente falar de audição, a gente saber a quem escutar, a quem procurar. Em 1 Tiago 1,19 diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nesse tempo de 30 anos de casado, de quase 30 anos de ministério com a família, de aconselhamento, ministrando muitos cursos para casais, a gente vê que a questão do estar pronto para ouvir é bem interessante. Existem pessoas que procuram realmente quem pode aconselhar. Um ministro da família, um pastor. E tem gente que procura alguém que não tem vida para aconselhar. Esse é um perigo. Então, nossos ouvidos, eles não podem estar recebendo conselho de qualquer um. Se você é cristão, procure conselhos de quem é cristão, de quem é 30, 40, 50 anos de casados, que vai poder lhe dar algum feedback de experiência. Eu vi situações de pessoas que estavam cursando psicologia, primeiro período, aí eu vou me consultar com ela, porque ela vai saber tudo sobre casais. A pessoa, primeiro período de psicologia, nem era casado, qual é o conselho, né? Fica difícil, né? Então procure a pessoa certa. Tem problemas de casamento que você tem que realmente procurar uma terapia. A gente se depara com cada bronca que tem que ser realmente um terapeuta de casais para resolver. Então, cada vez mais existem também pseudoterapeutas que dão conselhos para o mal. Já ouvi relatos de pessoas que foram pedir conselhos e os conselhos foram os piores possíveis. Tipo, você resolve esse problema do seu casamento se relacionando fora com outra pessoa. Vê que conselho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa audição, com o nosso sentido de audição, a quem vamos pedir conselhos. E o Salmo 1, que a gente conhece muito, né? Todo mundo conhece o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores. Você não pode pegar conselho com os ímpios, né? E aí essa questão de conselho é muito complicado. A palavra de Deus, ela é o melhor conselho. Na Bíblia, você vai encontrar toda a resposta para tudo. Existem casais que eles têm dificuldade de conversar. Ele sabe ouvir, não sabe ouvir, sabe falar muito. Às vezes ela sabe falar muito, não sabe ouvir. E aí eu estava, esses dias, vendo que muita gente se preocupa com a oratória. Quer conversar com a esposa, quer debater algum problema, como se fosse uma disputa, uma briga. E aí você tem vários argumentos jurídicos, teológicos e psicológicos. Que massa, né? O cara vai arrasar na discussão. Aí depois vai dormir no sofá. Ganhou a briga, perdeu a esposa, né? Vai dormir no sofá. Um herói sem troféu. É melhor perder a briga e não dormir no sofá. E aí não adianta tanto argumento, tanta oratória. Aí esses dias eu vi que muita gente faz o curso de oratória, mas existe um curso de escutatória. Já ouviram? Alguém já viu? Existe curso de escutatória. Geralmente, grandes empresários que têm muitos funcionários, eles fazem esse curso para escutar os seus liderados, para saber onde é que está errando, como é que melhora os números aí da empresa. Então, existe o curso de escutatória. Isso era tão bom, né? Que muita gente fizesse, né? Aí, nessa hora, você olha para o marido assim e diz, tá vendo? Você tem que fazer esse curso para escutar. Então, tem outra técnica que a gente aprendeu durante esses anos, que é o ramo da palavra. Muito legal. Tem casal que não consegue conversar, começa a discutir. E aí começa logo a brigar. Um quer falar mais alto. Não se ganha briga falando mais alto. Você não vai nunca chegar a lugar algum, levantando a voz para o cônjuge. Como é que funciona o ramo da palavra?
a gente fala ramo da palavra, essa técnica que a gente aprendeu, mas pode ser não só um ramo, pode ser qualquer coisa. Um celular, o controle remoto. Quem tiver com aquele objeto na hora, está com a palavra. E aí a pessoa fala. Deixa a pessoa falar, não interrompe não. E aí ela vai falar, vai desabafar. E aí terminou, agora é sua vez. Pega lá o objeto. Agora a gente aconselha que seja um objeto pequeno, um celular, um controle remoto, uma florzinha. Não pega uma vassoura, uma coisa grande não, porque corre risco, né, de sair voando esse objeto. E aí não vai dar certo não. E aí, ainda sobre ouvir, sobre o sentido audição, a mulher, ela necessita ouvir palavras doces, elogios. Quanto tempo que você não faz um elogio à sua esposa? Eita. Vamos para a prática? Olha para a esposa, nos olhos, feito a gente fez a primeira prática, e faça um elogio para ela. Diga que ela está bonita. Diga que ela é a melhor esposa do mundo. Você é a melhor esposa do mundo, meu amor. Melhor esposa das galáxias. Diga que vai levar ela para jantar. Olha, está melhorando. Agora, é uma via de mão dupla, viu? Não é só a mulher que vai receber elogio, não. Agora olhe também para o seu marido, elogie, faça um elogio a ele. Diga que ele está bonito, mesmo que não esteja, minta, diga que ele está... Diga aí, minha filha, que eu estou cabeludo, que meu cabelo está lindo. Diga, minha franja está linda. A gente incentiva, a gente brinca, faz essas dinâmicas nos nossos cursos para casais, mas isso, meus irmãos, brincadeiras à parte, isso tem que ser um exercício diário. A gente não pode perder o hábito de elogiar. A gente não pode perder o hábito de sair, antes de sair, dar um cheiro na esposa. Quem sabe, agora o negócio vai ficar trash. Quem sabe que se é a última vez que você vai ver ela. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um rapaz que morreu. Eu não sei como foi, porque eu não gosto de assistir jornal. Falando agora de visão, a gente deve preservar a nossa visão, né? Eu deixei de assistir jornal porque a gente só vê crime, violência. Então a gente tem que deixar nossos olhos só com o que é bom. Mas eu vi rapidamente essa cena e ele saiu e não voltou, né? Morreu. Não sei se mataram, não sei como foi. Mas aí o que me chamou a atenção foi que antes dele sair, ele saiu, depois voltou, deu 2 passos para a rua. Algo fez ele pensar, ele voltou, deu o último beijo na esposa e depois saiu. Não voltou mais. Então não perca esse hábito não de dar um beijo na sua esposa, dizer que ama, fazer elogio. O elogio é tão importante, tanto para o homem como para a mulher, né? E aí vem aquela partezinha chata de falar, né? Mas a gente tem que falar, né? Às vezes você não elogia, tem outra pessoa, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, que elogia. E elogia. E aí vamos para o tato, sentido o tato. Além de elogiar, passa a mãozinha no cabelo, pega no ombro, e aí vai. E essas amizades, a gente sabe como termina, né? Então faça antes que o outro faça. É aquela frase bem comum também, né? Quando a gente fala da educação de filhos, né? Que você eduque o filho, que você diga ao filho que ama, trate o filho com amor, porque senão o outro na rua, o traficante, vai adotar ele, né? E vai elogiar ele. Rapaz, tu tem potencial, vem cá que tem um trabalho para tu. Então, elogie o filho. Pare de falar palavras de maldição. Tu não serve para nada, tu não vai dar para nada. Isso aí, sua palavra tem poder. Elogie, diga que ele é capaz, que ele vai vencer, que ele é uma bênção, todo dia. A gente está fazendo isso agora de forma bem moderna, né? Com a chegada da tecnologia, tem Alexa em casa. Olha, a gente já programa Alexa, 8 da manhã a Alexa fala: nossa filha, você é uma bênção. Minha esposa,
te amo, você é a melhor esposa das galáxias. A gente já está transferindo a missão lá para a Alexa, sabe? A tecnologia. Mas é importante você falar, olhar no olho. Que a tecnologia é muito bom, mas ela não vai olhar no olho, não, e falar para a pessoa, não. Não vai ter o tato, não. E aí, a gente, às vezes, pega algumas pessoas que não têm esse hábito, né? Ah, mas eu sou meio grosseiro, eu sou meio seu lunga, né? Mas aí tem que criar esse hábito, você tem que falar de vez em quando que ama. Vamos quebrar essa grossura aí, essa rigidez, né? Você tem que chegar e falar também. Tem gente que tem uma família de origem, que na família que ele nasceu, os avós, os pais, ele nunca viu o avô, o pai, fazendo um gesto de carinho com a mãe, nunca viu uma palavra de carinho, então a tendência é realmente ele também ficar assim. Mas isso aí tem que ser quebrado. Você, que é cristão, você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia tem vários ensinamentos de amor. Então, demonstre amor. Certa vez a gente falou para um rapaz, tem que falar palavras doces para sua esposa. Aí ele fez falar cocada, rapadura, essas coisas. Não, rapaz. Aí dá trabalho. Tem gente que dá trabalho para aprender. Mas, fale palavras bonitas, cachoeira, flores. Não, rapaz, se dedique, faça uma declaração de amor. E aí tem até umas dinâmicas que a gente faz que sorteia uma cesta para o casal que fizer a melhor declaração para a esposa. Já pensou? É legal, né? Para você treinar, né? Para praticar. E aí a Bíblia também fala, em Provérbios 5, da estranha. E aí diz que ela destila, os lábios, né? Destilam favos de mel. E aí a gente vem para outro sentido, né? Paladar. E aí, se você não estiver com a sua abelhinha produzindo mel em dia, né? Esses favos de mel da estranha podem lhe atrair. Então é interessante que o casal ele esteja em constante união, em constante amor, e está sempre praticando aí esse amor. Na Bíblia, em Cantares de Salomão, fala muito, né? Do amor, fala do tato. E se a gente for ver as palavras de Cantares de Salomão, é uma verdadeira declaração de amor do marido para a esposa, da esposa para o marido. Se você é daquele meio grosseiro, que não tem muito jeito de falar coisas românticas, leia um pouquinho Cantares de Salomão, que você vai aprender lá a se declarar para sua esposa, para sua amada. E vice-versa, né? A esposa também, né? Em Provérbios 6, 23 e 24 diz: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras da sedutora, da promíscua. Então, a Bíblia está sempre alertando, a Bíblia está sempre dizendo que é lâmpada, que é luz, para você se guiar por ela, para se proteger, para se desviar da aparência do mal. Esse versículo é muito interessante, né? Se desviar da aparência do mal. O homem é meio lerdo, né? O homem é meio... Aí ele não percebe que está lá o perigo. Desviar-se não é do mal. Se você observar direito o versículo, não é para você se desviar do mal, é para desviar-se da aparência do mal. É só a aparência, você já tem que estar correndo. Lembra de José do Egito? Quando a esposa de Potifar começou a perrear ele não esperou o pior, ele saiu logo em desembalar da carreira, né? Então, a aparência do mal já é o perigo. Aquela carona que a gente, tão bonzinho, gosta de dar, né? Aquela carona. Uma vezinha só, tem nada não. Dou 2 vezes, todo dia. E aí começa a virar um problema. Então, é a aparência do mal que a gente tem que se desviar. A palavra diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de sabedoria, os conselhos bons, aqueles ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? A gente escuta muito em Apocalipse, fala várias vezes isso, né? E aí, lembrando aí do Salmo 1 também, quando ele fala
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. A parte de se assentar é como permanecer. Lembra daquele ninho que a gente não pode impedir o passarinho lá de pousar, mas a gente pode impedir que ele permaneça e faça um ninho? A mesma coisa do Salmo 1, permanecer, ficar lá, escutando os maus conselhos. E a Bíblia é repleta de conselhos, né? Conselhos bons. Se aperrei não, que só tem mais 18 páginas aqui. Tem quanto tempo? Mais 20? Joia. E aí, Provérbios 1:10, de novo. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consinta. Observe que os verbos-chave desse versículo são seduzir e consentir. O primeiro verbo tem o seu papel, o de seduzir, o de conquistar. Mas o segundo verbo sugere que cabe a nós consentir ou não. O pecado é uma decisão. Cabe a você ceder ou não. É uma escolha. É aquela frase, né? O golpe está aí, cai quem quer. Você sabe que é cilada, sabe que é um golpe, sabe que o inimigo está ao derredor, como um leão querendo tragar, acabar com sua família, acabar com seu casamento. E aí você decide se vai cair ou não. E aí existem alguns conselhos de amigos, né? Entre aspas, né? Alguns conselhos maléficos, advindos da profundeza do inferno, que eles vêm sutilmente disfarçados de comentários. E aí vai penetrar na audição, vai para a mente e vai fazer um mal inimaginável. E aí fuja desses conselhos, desses comentários também. Use sua audição para escutar coisas boas. A gente, de vez em quando, escuta até coisas que a gente não quer, mas uma música, um funk daqueles bem podres, né? E quando a palavra diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Podre. A gente às vezes escuta palavras sem querer. Está passando e tem um carro ali com som alto e a gente escuta aquilo ali. E às vezes um comentário bem inocente de um amigo. Olha, rapaz, vê se aquela menina como é bonita. Olha o cabelo dela como é bonito. Isso aí já é uma setazinha, já vai. Se você deixar se criar aquilo ali na sua mente, ó, vai aumentando. Você vai, eita, é mesmo, né? E aí começa a observar aquilo que você nem observava. Vê aquele carequinha como é bonito? Aí o carequinha, aí a pessoa já olha, rapaz, é mesmo, não tinha reparado não. Então fuja dessas amizades aí, desses conselhos. E aí, para o exemplo não ficar só no homem, né? A gente faz do homem e a mulher também, né? Exemplificando aí com o marido também. Outro perigo no casamento, que a gente tem que ter muito cuidado. E é muito bom quando a gente tem alguém que alerta a gente, né? Porque às vezes a gente é pego de surpresa, a gente é muito inocente, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. A gente às vezes é muito bobinho. E aí, outra coisa boa é quando alguém nos exorta. A gente fica às vezes com raiva, né? Rapaz, aquele cara chegou lá, falou um bocado de coisa, me exortando. Será que ele tem a vida tão bonitinha feita no vídeo? Naquela família comercial de margarina. A gente não é perfeito, mas a gente busca a perfeição, né? Ser imitadores de Cristo. É o que ele pediu, né? Que a gente fosse imitadores dele. Então, outro perigo na vida conjugal é comparações. Evite comparações. Ah, fulana tem um cabelo bonito. Ela tem, mas a minha esposa tem mais. Ah, aquele rapaz tem um cabelo bonito, mas o meu carequinha, esse carequinha, é o meu carequinha. Então, evite comparações. Tem aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde. Vai comer 1 quilo de sal lá com aquele outro lá, para ver se é bonzinho mesmo. Então, temos que evitar
comparações. É um dos grandes males também na vida conjugal. Quando a gente está conversando com outros casais que estão passando por algum problema, esse é um ponto crucial, que a pessoa tenta, mas eu quando era casado com fulano, não era assim, fulana era assado. Evite comparações. Evite falar o que o outro fez de errado. Evite falar os defeitos, desenterrar defeitos do outro. Você não é coveiro para desenterrar, está desenterrando erros do passado. O que às vezes a pessoa não quer escutar, a pessoa escuta, e às vezes o que a pessoa quer escutar, a pessoa não escuta. Às vezes você está querendo apenas um agrado da esposa, né? Você diz assim, mas filha, eu estou com uma dor de cabeça. Aí o que é que ela tem que dizer? Ô, meu amor, vou pegar um remedinho, um comprimido para você, um dipirona. Aí você não quer ouvir. Está ali na gaveta um remédio. É uma besteira, né? Mas isso aí, aos poucos, vai minando o casamento. O jeito de falar. Minha filha, você trouxe a sopa e esqueceu o talher. Vou levar. Com carinho, né? Tem uma história aí de Seu Lunga, né? Que a mulher está com a sopa na cozinha. Aí, quer que eu leve a sopa quer que eu bote a sopa no prato? Aí ele faz, não, jogue no chão e vem empurrando com rodo. Daí esse não é jeito de falar com a esposa, né? Aí é o chamado Seu Lunga mesmo. Tem que ser palavras de carinho. Imagine que ela é o chefe. Imagine que ele é o chefe do trabalho. Você falaria dessa forma com seu chefe? Cadê o relatório do que eu lhe pedi? Não, joga aí no chão e vem empurrando com rodo. Você não vai dizer, né? Certa vez a gente estava num congresso e era só de mulheres. E as mulheres estavam lá no congresso e demorando, e os maridos lá fora esperando para buscar as esposas, né? E tinha um rapaz tão aperreado, meu Deus, ele estava quase infartando. E aí eu percebi a angústia dele, aí fui conversar com ele. Eu disse, e aí, tá tudo bem? Ele disse, tudo bem o que? Esse congresso não termina, eu estou aqui esperando ela mais de 1 hora dentro do carro, já estou com as pernas dormentes, eu vou morrer. Eu disse, calma, meu senhor. Deixa eu lhe contar uma história. Eu era militar do Corpo de Bombeiros. E eu dirigi já para vários comandantes gerais. E às vezes o comandante ia para a reunião com o governador do estado e eu ficava na viatura esperando ele. Eu esperava 2 horas, 3 horas, 4 horas. Era meu trabalho, eu tinha que esperar. Eu nunca cheguei para reclamar, mas rapaz, demorou a reunião. Tinha que esperar, né? E a minha esposa, minha princesa, minha rainha, porque eu não posso esperar 10, 15 minutos. Toda mulher quando diz já vou, falta só a maquiagem, misericórdia, né? Falta só a maquiagem, bote aí 3 horas. É normal. Mas você espera o chefe, espera o patrão, porque não pode esperar ela, que é sua princesa, sua costelinha. Né, minha costelinha? E eu disse isso a ele, e ele disse, realmente, eu tenho que esperar ela. Eu no meu trabalho, eu faço a mesma coisa e espero 3, 4 horas e não reclamo. E aí ele ficou feliz da vida lá esperando. Então, às vezes, não é nem o que se fala, é como se fala. Vamos seguir. Evitar comparações. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre. Fale só palavras de bênção para a sua amada. Fale só palavras de bênçãos para o seu amado. Se você ficar falando maldição, você vai ter maldição. Fale bênção. Diga, você é abençoado. Você é o melhor marido do mundo. Diga, você é tão rápida, meu amor. Você nunca se atrasa. Você se arruma tão rápido. E aí a palavra tem poder. Você vai se tornando realidade isso aí. E aí quando a Bíblia diz, maridos, amem as suas esposas como também Cristo amou a igreja, é um amor sacrificial. Esse sacrifício aí, o que é esperar? Meia hora, né, meu amor? Meia hora, besteira, dá para esperar. Vamos falar um pouquinho de olfato. Cantares 4:10, a parte B fala, a fragrância do teu perfume supera a mais cara das especiarias, ó.
Eu não estou dizendo que Cantares é uma maravilha. Se você não sabe, não tem jeito de falar. É meio Shurek. É um Shurek da vida. Ogro. Leia Cantares. Já pensou tu sair com uma dessa, meu amor? Bora treinar. Tem que ir para a prática. Bora. Olha no olho. Diga aí, ó. A fragrância, repita comigo, do teu perfume supera a mais cara especiaria. Olha aí. A mulher, rapaz, vai se arrepiar na hora. Se ela não se arrepiar com a dessa, eu tenho uma melhor, que ela se arrepia. Olha de novo no olho dela. Chega com a boca junto do ouvido dela e fala assim: hoje à noite eu vou lavar os pratos. Arrepiou. Arrepiou? Arrepiou ou não arrepiou? Aí. A mulher arrepia na hora, rapaz. Essa declaração. Não, aí tu quer demais, tá bom? Aí tu quer demais. Falou não, varão? Ô, varão. Então, essa fragrância aí que a Cantares fala, é muito bom, né? Realmente a gente tem uma esposa cheirosa, né? Um marido cheiroso, né? Eu não vou aqui falar que tem marido que não gosta de tomar banho, que eu sei que não existe isso aqui, né? Mas você tem que estar sempre cheiroso, sempre para o olfato aí da sua esposa ficar aguçado aí. Eu vi uma vez uma certa ministração que o pastor disse uma coisa bem interessante, e eu concordei e eu pus em prática. Como é a dica que esse pastor falou? Ele disse que a mulher, ela, pelo olfato, você conquista muito a mulher. Então, você tem que ter um perfume, mas não aquele perfume cotidiano, que você todo dia você usa aquele perfume. Um perfume especial para momentos especiais. Já pensou? Do nada tá lá assistindo Netflix, aí passa na sala aquele cheiro, opa, ela botou o perfume. Olha o sinal, né? Ou ele botou o perfume. Então, ele falou, compre um perfume, combine com ela uma fragrância, que os dois gostem, e use aquele perfume só para ocasiões especiais. Aniversário de casamento, né? O dia lá que você vai tentar ressuscitar o morto, alguma coisa assim desse tipo. E aí, fica aquela fragrância característica do casal, para o momento do casal. Vê que legal. E aí o pastor falando isso na reunião lá, aí teve um irmão que levantou e disse, pastor, me diga aí qual é o perfume que o senhor usa. Aí ele disse, não, tu arruma a tua fragrância, eu vou dar a minha fragrância para tu, não, é especial minha e da minha esposa. Te vira aí para arrumar a tua fragrância aí. E é bem legal, a gente comprou um perfume naquelas feiras que tem que vai o pessoal da Índia, do Egito, né? Aí a gente comprou, eita, aí quase que eu dizia, ó, o da gente, ó. Não posso dizer não, se vire aí para arrumar a sua fragrância aí. E aí, é interessante, nesse sentido também, na relação conjugal, porque tem pessoas que, quando vê, trabalhei 30 anos no bombeiro, né? A gente tirava plantão de 24 horas apagando incêndio, tinha colega que largava do plantão, tinha apagado o incêndio 24 horas, largava e ia embora, não tomava banho. Misericórdia, né? Já pensou? Chegar em casa, a esposa com cheiro, fedendo a queimado, a fogueira de São João. E aí, o pessoal brincava, dizia assim, porque no contra-cheque vem a parte, né? O bruto e o líquido, né? Aí ele achava que o líquido era a água que ele gastava tomando banho lá. Aí não queria. Então, se oriente. Esteja sempre aciado, limpinho, cheirosinho para a amada. E vice-versa, não é? O olfato é muito importante no relacionamento conjugal. Em Cânticos 1:3 fala, a fragrância do seu perfume é agradável. O seu nome é como perfume derramado. Então ela fala muito de fragrância, de perfume, a Bíblia. Lembrando também que em Lucas 7:37, aquela mulher que derramou um frasco inteiro de perfume aos pés de Jesus. Algumas pessoas ali presentes criticaram o ato, né? Acharam que era um desperdício, que era um produto muito caro para aquela época, né? E aí é como você, né? Às vezes você acha, é muito caro esse perfume para dar para minha esposa, né? Você tem
que dá o melhor para ela. O perfume é caro, mas a gente tem que agradar. Compre o perfume da bichinha, rapaz. Não vá tentar dizer que era caro. E aquela mulher que jogou aquele frasco inteiro. E na época, a gente hoje tinha acessibilidade muito maior, né? Naquela época, aquele frasco era muito dinheiro, muito caro. Então, ela escolheu a melhor parte, né? Ela despejou lá o perfume inteiro em Jesus. 2 Coríntios 15, 2,15, no verso A, diz: porque nós somos para com o bom Deus perfume de Cristo. Então, a gente tem que exalar também um bom perfume de Cristo. Existe aquela frase bem conhecida que diz que é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Então, a vida cristã é como isso, né? A gente tem que ser um bom perfume num pequeno frasco. A gente tem que se diminuir, né? Se diminuir para que Jesus cresça em nós. Então, é necessário que eu diminua e Ele cresça. Que possamos nos diminuir na presença de Deus, nos humilhar e reconhecer que sem Ele não somos nada. Às vezes a gente quer resolver um conflito no casamento, achando, não, eu consigo, eu resolvo. Não precisa de ajuda, não precisa de pessoas que estão lá há quase 30 anos fazendo, resolvendo DR, né? Resolvendo BO de casais. Rapaz, a gente tem quase 30 anos resolvendo BO de casal e tem bronca que a gente às vezes repassa para os universitários, quanto mais você querer resolver só. Então, a Bíblia fala de se diminuir, é realmente você reconhecer sua pequenez, reconhecer que você precisa se humilhar diante de Deus e dizer, eu quero ajuda, eu preciso. Procure o pastor, procure um irmão da igreja que é casado há vários anos, que possa lhe dar um conselho. A gente está finalizando. Falar um pouquinho do tato, para finalizar. Quando minha esposa chega junto assim, é porque ela está me acochando, dizendo, tá na hora de terminar. Aí é aquela coisa que a gente falou, né? Que a gente se entende já com gestos, né? Não é só a fala, não é só a visão, mas a linguagem corporal a gente vai aprendendo do nosso cônjuge. O tato. Cânticos 4:10. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. E aí, qual é o maior órgão do corpo humano? Falando de anatomia de novo, né? A pele. Não é o coração, não é o pulmão. O maior órgão é a pele. A pele, ela tem milhares de terminações nervosas. Então, pegue na mão da esposa, dê um cafunézinho. Quanto tempo você não faz um cafuné na esposa? Vamos para a prática? Cafunézinho, bora. Cafuné. Ó. Aí a esposa vai dizer assim, tá desarrumando meu cabelo. É aqui, ó, assim, ó, devagarinho, sem desajeitar o cabelo, para não levar uma pisa depois em casa. Então é importante, falando do tato, aí vem a advertência, né? A gente é aquela história, né? A gente dá uma morde e assopra, né? A gente faz a lapada, depois, agora vem a lapada, né? Quando estiver conversando com as coleguinhas, homens e mulheres, quando estiver conversando com os coleguinhas, cuidado com essa conversa em braille, né? Em braille. Aí eu converso em braille. Oi, querida, tudo bom? Cuidado com muito toque, demasiadamente. Às vezes, a pessoa, ela está com problema emocional, está carente, ela pode pensar, interpretar diferente esse toque. Então, cuidado com excesso de toque, com a conversa em braille. Finalizando aqui, a gente vai falar uma experiência que a gente teve. Em Garanhuns, a gente foi conhecer uma vinícola. E nessa vinícola, a gente viu alguns postes nas vinhas, né? Nos corredores dos pés de uva. É pé de uva que chama parreira. Pé de uva, parreira. E tinha postes e caixa de som. E aí eu fiquei curioso. Eu cheguei para a pessoa que estava demonstrando lá e disse... Eu já imaginei, né? O que era, né? Mas eu perguntei, né? Eu sou curioso. Disse, esse caixa de som é para ficar tocando música para o pé de uva? Ele disse, música clássica.
A gente toca música clássica e as melhores uvas, elas escutam música clássica. Vê que interessante. E elas crescem saudáveis, fortes e saborosas. Imagine a sua esposa. Ela tem que escutar palavras doces, palavras agradáveis, para que ela cresça saudável. Se você quiser que ela cresça saudável, palavras de amor, palavras doces, palavras que edifiquem. Tem muito mais falando sobre os 5 sentidos. É apenas um dos capítulos do meu livro, né? Eu terminei o livro agora. Estou até vendo com o pastor se ele dá umas dicas de editora para a gente publicar. E são quase 30 anos aí trabalhando com casais, fazendo um encontro de casais. A gente tem histórias para contar e está aí no livro. Depois que estiver pronto, a gente passa o link aí para vocês adquirirem. Amém? Se eu estou sentindo que a minha esposa quer falar. Quer falar, minha filha? Deixa eu só... Aí então você fala, depois eu encerro. Eu queria dar um complemento aqui, né, sobre a visão. Eu não preciso nem perguntar, porque eu tenho certeza que os homens e as mulheres aqui não têm senha de celular. Todo mundo pode ver o celular de todo mundo. E é muito importante, né, esse cuidado, porque estudos comprovam que mais de 95% dos divórcios hoje começa o adultério, começa no celular. Então, tenhamos cuidado, né? Samuel brinca que diz que eu faço uma varredura santa. Esposas. As mulheres têm o radar e elas percebem coisas que vocês não percebem. Né, Ju? Enquanto você acha aí, então, quando a gente fala dos 5 sentidos, biologicamente, né, no nosso corpo humano, a gente esqueceu de falar do 6º sentido. Qual é o 6º sentido? A gente não tem, o homem não tem, a mulher tem. Ela tem aquele radar, que é o 6º sentido, que ela percebe as coisas e a gente fica meio lerdo e não percebe. O radar, imagina o submarino, né? O submarino está lá nas profundezas, mas ele tem um radar que ele percebe tudo. O radar do submarino, eu acho que é sempre pilotado por uma mulher, né? Se fosse por um homem, eu acho que o submarino afundava nas profundezas toda vez. Sobre o cheiro, mulheres, por favor, estejam cheirosas para os seus maridos. Quando ele chegar em casa, encontrar aquela mulher linda, por favor, camisa do vereador, touca de meia, por favor, em nome de Jesus. Cheirosa é muito importante. Eu lembro de uma situação que eu estava com mania de usar a camisola da minha mãe. E Samuel, toda vez que chegava do quartel, eu estava com a camisola da minha mãe. E ele, meu Deus. Aí um dia ele falou: Senhor, quando eu chegar em casa, por favor, que ela não esteja com a camisola da mãe dela. E nesse dia, não, a gente está brincando, mas é sério. Nesse dia eu falei assim, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, só dá uma olhadinha aí nas meninas. Queria me arrumar para quando o Samuel chegar, eu estar bem bonita. Ele ainda lembra a roupa. E eu fui, tomei um banho, me perfumei, me arrumei. Botei uma roupa, que cor, amor? Um short rosa e uma blusa também rosa, com uma gatinha desenhada, escrito miau. Marcou tanto que ele ainda lembra de tudo. Então, assim, é muito importante, né? A gente manter esse cuidado. E se tem algum marido aqui que não disse que ia lavar os pratos hoje, eu tenho uma novidade para você. Você não está sendo um marido feliz. E estatísticas comprovam que homens que lavam pratos são mais felizes. Então, se não falou, fale agora. Em nome de Jesus. Olha aí, quem é o marido feliz aqui, levanta a mão. Quem é o marido feliz, levanta a mão. Ô, glória! Essa igreja só tem marido feliz. E bom, pastor, parabéns, está fazendo um bom trabalho. Gente, sobre a questão de Samuel citou aqui sobre a família de origem, né? Nós somos um milagre de Deus, porque se nós fôssemos nos espelhar pela nossa família de origem, nós não seríamos um casal tão abençoado como somos, né? Então, é muito importante
Pare com essa mania de ficar dizendo, porque na minha família era assim. Por favor, você não é a sua família. Sua família é você e a sua esposa. Sua família é você e o seu marido. Então, não fique colocando a culpa na sua família de origem, quando você pode mudar. Eu sei que existem dores, eu sei que existem traumas, né? A psicologia explica que uma dor, ela está ali para sempre. Mas a gente pode controlar essa dor, dela vir ou não vir. Nós somos gestores da nossa mente, nós temos gestores. Então, por favor, quando a dor vier, quando vier aquele pensar, porque meu pai era grosseiro com minha mãe, coloca o gestor para funcionar e diz, meu pai era, mas eu não sou. O meu foco agora é a minha família. E para quem tem filhos, lembre-se de uma missão muito importante. Filhos são bênção de Deus para a tua vida. E quando você decide que a sua família vai ser diferente, você quebra aquele ciclo de maldição. Porque meu pai bebia, porque eu bebo, porque meu pai era isso. Seja exemplo. Sabe qual é o maior ensinamento para os nossos filhos? É quando a gente faz a diferença na nossa casa. Você não precisa falar nada para o seu filho. Basta você ser um bom marido, basta você ser uma boa esposa, que isso é o maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos. Então, por favor, pense no seu filho. O que é que você quer para o seu filho? Que ele tenha aquela vida horrível que a sua família de origem teve? Ou que ele quer que ele tenha uma vida abençoada na presença do Senhor? Então, antes de fazer qualquer coisa, que você saiba que aquilo não vai ser legal, que aquilo não vai construir coisas boas para os seus filhos. Pense 2 vezes, porque seus filhos são presente de Deus e Deus te deu para que tu cuide da melhor maneira, em nome de Jesus. E aí a gente faz o quê? Quando a gente não teve uma família de origem boa, a gente se espelha. Eu era da igreja de Paulo Hortêncio quando eu era jovem, e eu tinha muitos exemplos lá, né, de diáconos, e acho que ele lembra o irmão Diogo, muitos diáconos, pessoas que nos deram exemplo. E eu falei para Samuel, amor, a gente vai seguir esses exemplos. Exemplos de família abençoada e na presença de Deus. Então, se tu não tem uma família exemplar da tua família de origem, olha para os teus pastores e diz, pronto, eu quero ser igual a eles. Cola com ele, aprende com ele, e assim tua família vai estar debaixo da bênção, em nome de Jesus. E aplique o que está lá em Mateus 21, 22, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu orei, a gente fala brincando, mas foi oração de poder mesmo que eu fiz para ela tirar aquela camisola infeliz. E funcionou. Ore. Se você quer mudar algo que você não está legal na sua vida conjugal, ore, peça ajuda. Não fique na mesma. A gente vai sortear uma cesta cheia de esponja de prato para lavar.